preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Graça e paz, amados e queridos irmãos. Chegamos ao terceiro vídeo, onde estamos abordando o tema: você está seguindo o Evangelho de Deus ou você está seguindo o Evangelho dos homens? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras, para ver se essas coisas eram mesmo assim. Amém? Examinando a cada dia nas Escrituras, para ver se essas coisas eram mesmo assim. Amém, amados? Você está seguindo o Evangelho de Deus ou você está seguindo o Evangelho dos homens? Falamos nos vídeos anteriores e provamos, à luz da Bíblia, que o Evangelho de Deus tem nome. Em Atos 20 e 24, o nome do Evangelho de Deus é Evangelho da Graça de Deus. Em Romanos 1 e o 1 é Evangelho de Deus. Em Romanos 1,16 é o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, é a palavra da cruz. Em Tito 1 e o 1 é piedade. Em Tito 2 e o 1 é sã doutrina. São nomes dados ao Evangelho de Deus. Você está seguindo a sã doutrina? O que é a sã doutrina? É uma doutrina santa. É um ensino santo. É um ensino sem mistura. Você está seguindo o ensino sem mistura? Ou você está seguindo o ensino misturado? Você está seguindo o Evangelho puro, sem mistura? Ou você está seguindo o Evangelho dos homens, misturado? Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é o Evangelho sem mistura, o Evangelho puro. No Evangelho dos homens, ele é misturado. Se está na igreja, está salvo. Se está desviado, está perdido. Se está na igreja, é filho de Deus. Se sair da igreja, é filho do diabo. Isso é mistura. Isso é Evangelho dos homens. Como saber se o Evangelho que você está seguindo é de Deus ou é dos homens? Primeiro, você precisa examinar na Escritura. Você precisa buscar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 está escrito: luz para
os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Qual é a palavra hoje que é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos? Que palavra é esta? Que vai clarear o meu entendimento, que vai me dar a luz do entendimento. É o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça é a luz que clareia a nossa mente. O Evangelho da graça é a luz que clareia o nosso entendimento, que nos mostra como nós estamos diante de Deus. Onde eu posso encontrar o Evangelho da graça? Na Bíblia Sagrada. O Evangelho da graça, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele foi revelado ao apóstolo Paulo. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 e o 12 está escrito que esse Evangelho, ele foi dado a Paulo por revelação. E Paulo escreveu esse Evangelho. E está escrito nas cartas de Romanos a Hebreus. Procure nas cartas, leia as cartas de Paulo. Busque de Romanos a Hebreus se tem algum ensino dizendo que a salvação se perde. Não tem. Se você está seguindo o Evangelho que diz que a salvação pode se perder, esse Evangelho não é de Deus, é dos homens. No Evangelho dos homens, na palavra dos homens, na doutrina dos homens, temos que pagar o preço para ser salvo. Temos que fazer a nossa parte para ser salvo. Isso é no Evangelho dos homens e no Evangelho de Deus. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2 e 8. E no Evangelho de Deus, Ele nos salvou. 2 Timóteo 1 e 9. No Evangelho dos homens, o diabo está furioso, está solto, está ao nosso derredor procurando alguém para tragar. E no Evangelho de Deus, o que o Evangelho de Deus ele nos diz sobre o diabo? Capítulo 2, versículo 14 de Hebreus, o Evangelho de Deus diz que o diabo foi aniquilado. A palavra aniquilado, aniquilar, no grego é katagel, que significa reduzido a nada, destruído, acabado, tirado à força. No Evangelho de Deus, o diabo foi destruído. No Evangelho dos homens, o diabo está dentro das igrejas. Estão expulsando o diabo das igrejas. Esse não é o Evangelho de Deus. É o Evangelho dos homens. No Evangelho de Deus, você foi escolhido, escolhida para a salvação. Amém? 2 Tessalonicenses 2 e o 13. Está escrito: devemos dar graças a Deus, irmãos, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido, escolhido
desde o princípio para a salvação. No Evangelho de Deus está escrito que você foi salvo pela graça. No Evangelho de Deus está escrito que o diabo foi aniquilado. No Evangelho de Deus está escrito: o justo viverá da fé. Romanos 1,17. E no Evangelho dos homens, tem que pagar o preço, tem que fazer a obra, tem que fazer a campanha. No Evangelho de Deus, tu viverás pela fé. Amém? Que evangelho você tem seguido? O Evangelho de Deus ou o Evangelho dos homens? Amém? Lembre-se, o Evangelho de Deus tem nome, e o seu nome é Evangelho da Graça. Evangelho da Graça é a verdade que liberta. No Evangelho dos homens, você tem que ir para um culto de libertação, para receber a libertação. No Evangelho de Deus, tu já estás liberto pelo sangue de Jesus. Colossenses 1 e o 13. Que Ele nos resgatou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No Evangelho de Deus, tu és mais que vencedor. No Evangelho de Deus, tu és nova criatura. No Evangelho de Deus, nenhuma condenação há para ti. Amém? Isso aqui está escrito. Romanos 8 primeiro, Romanos 8:37, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Você está seguindo o Evangelho de Deus ou você está seguindo o Evangelho da graça? Ou melhor, ou você está seguindo o Evangelho dos homens? Amém? Lembre-se, se você está pagando o preço para ir para o céu, você não está seguindo o Evangelho de Deus. Graça e paz.